Hoje eu tava conversando com uma aluna minha e ela mandou uma mensagem para mim pelo WhatsApp. E essa mensagem, ela dizia o seguinte: Ah, Ricardo, nós como terapeutas dos esquemas, a gente tem que meio que lidar com as partes em conflito do paciente. E é exatamente isso. Inclusive ela me deu essa ideia: "Eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, que é um tema importantíssimo." A questão básica da nossa atuação como terapeuta do esquema é justamente essa que ela falou. A gente atua como se fosse um mediador entre as partes, as nossas partes da personalidade, das personalidades que a gente tem, as nossas partes funcionais e disfuncionais, principalmente a parte do ego subdesenvolvido, que é a criança, que é essa parte que não teve a necessidade emocional atendida e se manifesta de uma forma predominante na personalidade da pessoa, e a parte dela que é a parte adulta, saudável, equilibrada, madura. O que acontece na prática é que muitas vezes a parte criança, a parte ego subdesenvolvido, ele é predominante. E aí a pessoa, o adulto, se comporta como uma criança, emocionalmente como uma criança. A reação é de uma criança. A reação é imatura. Então, nós como terapeutas de esquema, a gente tem que identificar essas partes. Partes assim, criança vulnerável é a parte, adulto saudável, a gente estrutura essa parte, identifica, estrutura, fortalece essa parte. Os modos são outras partes da personalidade sob influência da criança vulnerável. Então, a criança vulnerável é uma parte predominante que faz com que a gente tenha outras partes que se manifestam, que são respostas a essa parte principal, que é a criança vulnerável. Então, por exemplo, a criança defectiva, a criança abandonada, a criança privada emocionalmente, a criança que foi abusada. Essa parte predomina na pessoa, na personalidade dela. Só que vai fazer com que essa personalidade tenha umas certas nuances de comportamento sob influência dela, dessa parte de criança. Então, uma pessoa que tem um esquema de desconfiança e abuso, foi abusado física, moral, sexual, durante a infância. Então, o que acontece? Qual é a parte que foi estruturada a partir da influência dessa criança? Dessa parte criança vulnerável, criança abusada. É uma parte desconfiada. É uma pessoa, por exemplo, que tem um comportamento de não confiar em ninguém, em absolutamente ninguém. Isso o impede de fazer laços afetivos, o limita na interação com as pessoas. Essa pessoa se sente muito solitário, muito alienado, isolado, porque ele simplesmente não consegue confiar. E ele não consegue confiar em função do que aconteceu, da necessidade emocional não atendida. Ele não teve essa confiança. Essa confiança que ele estruturou na relação pai e mãe foi quebrada, foi aviltada. E essa ferida ele carrega, que é essa parte criança vulnerável dele. E como ele foi estruturando a personalidade, foi crescendo, foi se tornando adulto, a influência se deu numa forma de um comportamento arredio, desconfiado, um comportamento que o impede de criar conexão, laços afetivos, até profissionais com outras pessoas. É uma pessoa que vive sozinha, vive em função de si mesmo, não confia em ninguém, é solteiro. Eu já tive um perfil assim, já trabalhei com uma pessoa cujo perfil era esse. Então, foi muito difícil ela quebrar esse modo, essa resposta de enfrentamento à dor do esquema de desconfiança e abuso. Porque a pessoa estruturou isso a vida toda, está enraizado na personalidade. Então, essas partes, a gente como terapeuta do esquema, lida com essas partes, trabalha essas partes. A criança abusada conversa com pai e mãe, conversa com a parte adulto saudável, a criança abusada conversa com o terapeuta. Então, o terapeuta interage com essas partes se interagem entre si. Então, o objetivo principal é identificar quais são essas partes da personalidade que são predominantes na pessoa, qual é a parte infantil, qual é a criança vulnerável dessa pessoa, é onde está se concentrando os esquemas dela, como
essa criança influencia, quais são os modos, quais são as respostas de enfrentamento a essa dor, a esses esquemas, quais são os comportamentos típicos que a gente identifica, esses modos. Então, ó, é complexo. É identificar a criança, a gente faz o levantamento do perfil esquemático. Identifica os esquemas, identificamos os esquemas, já sabemos qual é a parte criança dela, do que essa criança sofre. E a partir disso, como essa pessoa reage a esse sofrimento, a essa necessidade emocional não atendida. Qual é o comportamento dela hoje? Quais são as facetas, os papéis que ela interpreta em função, sob influência desses esquemas? Aí tem o desconfiado, tem o que busca aprovação e reconhecimento, tem o subjugado, o bonzinho, o bom samaritano, tem o agressivo, tem o arrogante. Aí a gente vai identificando. De acordo com os esquemas nucleares, determinadas respostas são mais previsíveis, a gente consegue identificar mais claramente. Então, são modos, são partes da personalidade, que a gente vai identificando tudo isso, estrutura uma outra parte, que é a parte adulto saudável, a parte consciente de tudo isso. O paciente tem que estar consciente de todas as suas partes, interagir com essas partes, e aí a gente provoca a integração delas. A gente não pode negar parte alguma, que essa são partes integrantes da personalidade. Então a gente tem que integrar. O que está havendo é conflito. Uma parte entra em conflito com a outra. Uma parte vai conflitar os interesses com as outras e provoca esse sofrimento. Então, basicamente, o terapeuta do esquema ele trabalha nesse enfoque. Identificar essas partes, interagir, fazer uma mediação dessas partes e, por final, integrá-las. O que vai prevalecer é a parte adulto saudável, a parte madura, emocionalmente madura do paciente, e não a parte de criança que se manifestou. Basicamente isso. Então, é um vídeo importante, eu queria colocar esse tema. É por isso também que nós, como terapeutas do esquema, eu insisto muito com meus alunos, a gente tem que trabalhar essas psicodinâmicas, é fundamental, porque a gente trabalha com as partes. Então a gente faz inversão de papéis, cadeira vazia, imagens mentais, são vivências e são técnicas e estratégias muito diferentes das estratégias cognitivas e comportamentais. Muito embora a gente use também estratégias cognitivas e comportamentais. A quebra de padrões, dos modos, é uma estratégia cognitivo comportamental. Mas, em essência, nós trabalhamos nesse diálogo entre as partes, na mediação entre as partes e na integração delas. Tá? A gente resgata essa criança que está sofrendo, que não recebeu a necessidade emocional, faz a reparação parental, ela se integra na personalidade, ela já deixa de se manifestar. Quem vai predominar vai ser o adulto saudável do paciente. Basicamente é isso que a gente faz. Basicamente, mas é muita coisa, é muito complexo, envolve várias facetas e variáveis, né? Mas é um trabalho muito interessante e efetivo. A gente consegue identificar os esquemas dos pacientes de uma forma muito clara e o porquê que ele se comporta daquele jeito, e o porquê que ele está sofrendo daquele jeito, porquê que ele se sabota daquele jeito. E a questão depois é o tratamento. O tratamento é lidar com essas partes, fazer a integração e, enfim, e amadurecer a pessoa, o paciente. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Dá um likezinho aqui para aumentar o Ibope do vídeo, para que o vídeo seja mais visto, né? Se inscreva no canal, porque se você está interessado em terapia do esquema, em enneagrama também, então se inscreva no canal, eu vou colocar mais vídeos na medida do possível, e até o próximo vídeo. Então um abraço, obrigado.